Gente, a fofoca de hoje vai deixar vocês de queixo caído. Estamos falando de uma história que tem abalado as redes sociais e dividido os fãs de uma das maiores lendas da música sertaneja. Sim, estamos falando de Zezé de Camargo, o cara que por anos foi visto como o símbolo de família unida, o exemplo de sucesso. De um lado, o ícone da música adorado por milhões, e do outro, o filho que parecia seguir seus passos, mas que agora se vê à mercê de um drama familiar que tomou proporções imensas. E o pior, meus amigos, a história que está rolando é nada menos do que traição, acusações pesadas e um relacionamento que, aos poucos, se tornou irreparável. E quem está no centro dessa polêmica toda? Igor Camargo, o filho mais novo de Zezé, que agora se vê jogado no meio de um turbilhão que ninguém esperava. O que muitos não sabem é que até pouco tempo atrás, a relação entre Zezé e Igor parecia ser tranquila, quase perfeita. Mas a chegada de Graciele Lacerda, a nova mulher de Zezé, foi a faísca que incendiou tudo. A partir do momento em que ela entrou na vida do cantor, o clima na família Camargo mudou drasticamente. O que parecia ser apenas um simples namoro, logo se transformou em uma guerra de egos, manipulações e disputas internas. E claro, Igor, o filho que sempre teve um lugar importante no coração do público, não demorou a mostrar sua insatisfação. E aí, meus amigos, o que já estava complicado se tornou um verdadeiro pesadelo para todos os envolvidos. Zezé, o grande ícone da música, parecia ser consumido por sua nova relação. E Igor, por outro lado, começava a sentir que seu espaço estava sendo tomado de maneira cruel. E o pior? Ao invés de tentar resolver as coisas, Zezé foi se distanciando cada vez mais do filho, entregando-se de corpo e alma ao seu novo romance com Graciele. A sensação de abandono e desespero de Igor foi crescendo, mas o que ninguém esperava era o lado sombrio que essa história iria tomar. À medida que o relacionamento entre pai e filho se deteriorava, a mídia e os fãs começaram a especular. O que realmente estava acontecendo por trás dessa separação? Seriam apenas problemas familiares normais ou algo mais profundo? E pior, quem estava por trás das investidas cada vez mais agressivas contra Igor nas redes sociais? O que começou com um simples desentendimento familiar, rapidamente se transformou em uma batalha pública, com Zezé e Igor sendo atacados sem piedade. E acredite, meu povo, a história está longe de ser resolvida. Igor, já cansado de ser o alvo de ataques, decidiu fazer algo surpreendente. Ele começou a investigar, e a revelação foi um choque para todos que acompanhavam a história. Graciele, a mulher que parecia ser apenas uma nova parte da vida de Zezé, estava envolvida em algo ainda mais sombrio do que todos imaginavam. Algo que fez com que o já difícil relacionamento entre pai e filho fosse irreparavelmente destruído. O que Igor descobriu foi devastador. Graciele não estava apenas interferindo em sua relação com o pai. Ela estava de maneira astuta, manipulando a imagem de Igor nas redes sociais, alimentando um discurso de ódio e criando um clima de divisão que ninguém mais conseguia controlar. Mas o que Zezé sabia sobre tudo isso? E como ele reagiria diante da verdade que estava começando a surgir? A guerra, meus amigos, estava apenas começando. A situação começou a se intensificar. O que antes era apenas um distanciamento gradual entre pai e filho, agora se tornava algo impossível de ignorar. Igor, cada vez mais desconfortável com as atitudes de Zezé e Graciele, não só passou a se afastar fisicamente, mas emocionalmente, tornando claro que as feridas do passado não seriam facilmente cicatrizadas. Ele se sentia cada vez mais excluído da vida de seu próprio pai, como se o sucesso da nova união de Zezé tivesse eclipsado a relação deles de uma vez por todas.
O pior de tudo era que Zezé parecia completamente alheio ao sofrimento do filho. Ele, que havia construído uma carreira sólida com base na imagem de uma família perfeita, agora se via sendo arrastado para uma narrativa que não tinha mais controle. E o mais chocante, Graciele, que deveria ser uma parceira, se mostrava cada vez mais uma antagonista na vida de Igor. E quando você pensa que a situação não poderia ficar pior, Igor se viu no centro de uma tempestade nas redes sociais. Ataques anônimos começaram a surgir em massa, criando um clima de injustiça que só intensificava a crise interna da família Camargo. Pessoas desconhecidas começaram a difamar a imagem de Igor, espalhando rumores que só tinham um objetivo: fazer com que ele fosse visto como o vilão da história. E o pior, as coisas começaram a escalar de forma assustadora. O jovem Igor, que antes procurava manter a dignidade e esconder as mágoas, agora se via obrigado a reagir. Porém, o que parecia ser uma simples onda de fofoca logo se transformava em uma batalha pública sem fim. Uma guerra que estava sendo travada nos bastidores, mas também nas luzes dos holofotes. Em meio a tudo isso, o silêncio de Igor começou a se tornar uma das maiores armas que ele poderia usar. As especulações não paravam de crescer. Quem estaria por trás de tudo isso? Igor, aos poucos, foi desconfiando que, por trás dos ataques a ele, poderia estar Graciele, manipulando a situação de forma sutil, mas extremamente calculada. A cada comentário negativo, a cada postagem agressiva, Igor começava a juntar as peças do quebra-cabeça. Ele foi atrás da verdade, decidido a entender quem estava realmente alimentando esse fogo. E a resposta, quando veio, foi de tirar o fôlego. Ele descobriu que Graciele estava, de alguma forma, envolvida com as pessoas que estavam atacando sua imagem de maneira brutal. O impacto dessa revelação foi devastador para Igor, que já se sentia ignorado por seu próprio pai. Agora, ele se via diante de uma traição ainda mais profunda. A pergunta que não queria calar: o que Zezé sabia sobre tudo isso? Estaria ele se deixando manipular por Graciele? O afastamento entre pai e filho estava se tornando irreversível. A relação, antes cheia de carinho e respeito, agora estava marcada por um abismo emocional. A atitude de Zezé, que parecia indiferente ao sofrimento de Igor, foi o ponto de ruptura. Igor, por mais que tentasse manter as aparências, estava sendo desmantelado emocionalmente por dentro. Ele já não via mais sentido em manter um vínculo com alguém que parecia tão cego ao seu sofrimento. A dor foi se tornando insuportável e, no fundo, ele sabia que não havia mais volta. O cenário estava cada vez mais sombrio e, ao que tudo indicava, a separação definitiva entre pai e filho estava mais próxima do que nunca. Com o nascimento de Clara, a filha de Graciele e Zezé, a tensão nas relações familiares chegou a um ponto de ruptura. A chegada da menina, que para muitos representava a esperança de uma nova fase para a família Camargo, trouxe uma onda de frustração ainda maior para Igor. Ele não podia ver sua vida sendo jogada para escanteio enquanto uma nova geração surgia, e a ideia de família era remodelada aos olhos do público. O que parecia ser um momento de celebração para muitos, na realidade, se transformava em um símbolo de mais uma divisão que não tinha mais remédio. Zezé, agora mais distante do que nunca, se envolvia em sua vida com Graciele, enquanto o próprio Igor não conseguia sequer se sentir parte daquela história. Ele já não via mais um lugar ao lado do pai, que parecia viver uma nova realidade, completamente alheio à dor que seu filho estava enfrentando. Com tudo isso, a pressão pública sobre Igor se tornava cada vez mais intensa. Seus seguidores, até então, observavam o distanciamento com uma mistura de curiosidade e julgamento, como se ele fosse o único responsável por todo esse caos.
Contudo, o que muitos não compreendiam era o quão doloroso era para Igor se ver em uma posição onde ele se sentia forçado a escolher entre o amor de um pai e a necessidade de preservar sua própria dignidade. Ele estava se tornando, para os olhos do público, uma espécie de vilão da história. Mas o que ninguém via era o quanto Zezé, cegamente, seguia em direção a um abismo, ignorando as necessidades emocionais de seu filho. Então, algo inesperado aconteceu. Com todas as portas fechadas, Igor decidiu agir de maneira drástica. Ele se afastou totalmente, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, tomando a decisão de cortar todos os laços com a família. Já não havia mais espaço para reconciliações ou tentativas de curar feridas. Igor sabia que essa seria a única maneira de salvar a si mesmo de um cenário tóxico. A decisão foi tomada, não com rancor, mas com a necessidade de libertação. O jovem, que parecia ser a ovelha negra da história, agora se via de uma maneira renovada e sem arrependimentos. Ele não queria mais ser uma peça nesse jogo de manipulação emocional, onde o poder e os interesses pessoais de outros estavam sendo colocados à frente de sua dor. Com o afastamento de Igor, a história atingiu seu ápice. Zezé, que parecia estar no topo de sua vida pessoal e profissional, agora se via sem explicações plausíveis para justificar a separação com seu filho. Graciele, que sempre esteve ao lado de Zezé, agora estava isolada, sem conseguir manter a imagem da família unida que tanto almejavam. E Igor, por sua vez, seguiu sua vida em paz, fora dos holofotes, sem mais pressões externas. A batalha entre pai e filho estava encerrada, mas as consequências dessa guerra emocional seriam eternas. A marca dessa história, repleta de traições, escolhas erradas e rupturas, jamais seria apagada da memória pública. O que restou de toda essa confusão foi a revelação de que, por mais que Zezé tentasse, a família perfeita que ele tanto almejava construir não passava de uma ilusão. A verdadeira face da situação estava exposta, e ela não tinha mais como ser escondida. Igor, embora marcado por essa tragédia emocional, foi o único que encontrou a verdadeira liberdade. Mas a história não acabou aí. A briga por poder, os erros de julgamento e os danos irreparáveis foram uma lição de que, por mais que se tente manter a aparência de uma família unida, a verdade sempre vem à tona. E no final das contas, o que restou foi apenas a devastação de uma família que se deixou destruir pelo ego, pelas escolhas erradas e pela falta de compreensão mútua. Agora, resta a Zezé, Graciele e Igor seguirem suas vidas separadas, cada um com a bagagem emocional que carregam, mas sem mais a convivência que outrora os uniu. O que poderia ter sido evitado? A resposta talvez nunca seja completamente esclarecida. E assim, a verdadeira tragédia dos Camargos continua a reverberar, deixando no ar a eterna pergunta: quando a fama e o sucesso se tornam mais importantes do que os laços familiares, até onde podemos ir sem nos perdermos?